Muito bom dia, povo de Deus, jacarezinhenses, norte paranaenses e o mundo todo aí, porque agora com essa internet que não tem barreira, não tem limite, né? Sem limites de fronteiras, nós estamos aqui nesse domingão, dia 13 de setembro já, em cumprimento a um projeto da UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná, com um projeto do Departamento de Cultura, cujo nome é Naquele Tempo. Então nós vamos bater um papo aqui agora com o doutor Luiz Antônio Setti. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Nelson Cardoso, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por essa entrevista, você aqui na minha casa, me sinto muito honrado, muito obrigado, Nelson. Nós que agradecemos. E nós iniciamos já assim, para o senhor falar o seu nome completo. O meu nome completo é Luiz Antônio Penteado Setti. Nascido em qual cidade e que data? Eu nasci na cidade de São Paulo. Eu só nasci na cidade de São Paulo. Eu nasci porque minha mãe é paulistana, ela tem a família dela lá, tinha a família dela lá, a mãe, o pai, enfim. E ela quis ter o nenê junto com a família dela, né? Portanto, o meu pai saiu daqui com ela, foram para São Paulo e eu nasci em São Paulo. Muito bem, e que data? Eu não estou enrolando para falar a data, não. Foi em 1952. No dia? 11 de maio de 1952. Taurinho. Muito bem. Agora, doutor Luiz Antônio Setti, nós que gostaríamos que o senhor dissesse, contasse a sua trajetória de trabalho profissionalmente. Antes disso, qual que é a sua formação acadêmica? Eu sou médico psiquiatra. Muito bem. Então nós gostaríamos que o senhor relatasse para nós aí, para quem vai ver essa entrevista, esse vídeo, a sua trajetória desde criança lá, quando começou a trabalhar e o que fez durante a sua vida toda. Bem, Nelson, você sabe que eu fui uma criança que viveu aqui em Jacarezinho, estudei no Colégio Cristo Reis, nos áureos tempos do Colégio Cristo Rei. Tivemos excelentes professores no Colégio Cristo Rei, professor Probst, professor Tarcísio e tantos outros professores que fizeram história aqui na nossa cidade. Ainda não existiam as faculdades, existiam os colégios, o ginásio e o científico na época, coisa que não existia no resto do norte do Paraná. Existia um internato no Colégio Cristo Rei enorme, vinha alunos de toda a região, de todo o norte do Paraná, gente de Londrina, de Maringá, de outras cidades, estudar aqui no Colégio Cristo Rei. Eram internas do Colégio Cristo Rei. E tinha o semi-internato, o que ficava até o final da tarde, passava o dia no colégio. E tinha o regular, que você estudava pela manhã. Então foi onde eu fiz o meu ginásio. Aí eu fui fazer o científico em São Paulo, comecei para o científico aqui e logo no início já fui fazer o científico em São Paulo. Fiz o colégio, o cursinho, na época tinha o cursinho Objetivo. O cursinho Objetivo ficava na Paulista. Era um cursinho famoso que preparava alunos que queriam estudar medicina. Só por uma questão de curiosidade aqui, eu fui aluno do Drauzio Varela do cursinho
Objetivo e dava aula de química para a gente lá no cursinho Objetivo. E entrei na faculdade, terminei o curso, fiz residência em clínica médica, fiz residência em cirurgia. Fui bolsista do governo francês. Eu passei 2 anos na França, em Paris. A minha primeira formação foi cirurgia. Eu continuo sendo ainda membro do Colégio Brasileiro dos Cirurgiões, que fica lá no Botafogo, no Rio de Janeiro. Fui indicado pelo Dr. Gama, que é Joaquim Gama, que eu não sei nem se ele é falecido, mas ele é marido. Esses dias teve até uma reportagem dela, da doutora Angelita Gama, que é uma cirurgiã de renome, tem 85 anos e opera até hoje. É um espetáculo, a doutora Angelita, uma grande cirurgiã. E segui minha vida. Vivia em São Paulo, trabalhei num hospital que hoje não existe mais, mas era um hospital da colônia italiana, que ficava bem pertinho da paralela paulista, que chamava-se Hospital Matarazzo. Os Matarazzo, na época, a grande época do Matarazzo, incentivaram bastante o hospital, e toda a colônia italiana deu uma grande ajuda para o hospital. Era um hospital grande, que tinha um movimento enorme, tinha um movimento enorme. Então era um hospital que se aprendia muito, sabe? Era bem interessante. Lamentavelmente acabou se complicando e hoje está fechado há muitos anos. Eu tenho a impressão que há uns 35 anos, ou se não for um pouco mais, esse hospital se encontra fechado a 1 quadra da Avenida Paulista. O hospital toma uma quadra inteira, é uma maravilha o hospital. Aí eu fiquei em dúvida o que eu ia fazer. Eu vou continuar a minha medicina aqui em São Paulo, ou o que eu vou fazer? Eu tinha 23 anos de idade, jovem, e achei, por influência do meu pai, de vir para cá. Eu vim para cá, atendi na Santa Casa durante muito tempo. Aí eu resolvi construir um pequeno hospital, que chamava-se Hospital São Luís. Foi muito bem esse hospital. O sistema de saúde ainda era chamado INAMPS. Você deve se lembrar disso. Nós que somos mais velhos, nós nos lembramos, né, Nelson? Com certeza. E eu peguei uma transição, que foi uma transição muito ruim, que foi a passagem do INAMPS para o SUS. Quando isso aconteceu, inviabilizou qualquer hospital a ter um convênio público. E o meu objetivo não era ter um hospital que só atendesse particular, só atendesse parte da população. O meu desejo sempre foi atender todo mundo, ser um hospital público, não público, mas que atendesse aos pacientes do SUS, que na época era INAMPS, né? E depois o SUS. O SUS aconteceu o seguinte: quando era INAMPS, você... vamos citar como um exemplo. Você fazia uma cirurgia de vesícula, que na época não tinha vídeo, né? Você cortava e ia lá, explorava na região da vesícula, punha um afastador e afastava a pele e a parte da musculatura e alcançava então aonde estava a vesícula. Você ia lá, tirava a vesícula,
dava um pontinho na artéria e tal, e descolava a vesícula do seu leito, via se não estava sangrando, fechava, pronto, acabou. E você recebia um valor, era um valor X. Só que aquele valor X, Nelson, tanto fazia se era uma cirurgia pequena, uma cirurgia tranquila, vamos dizer assim, não pequena, mas tranquila, onde o paciente ia embora praticamente no dia seguinte, né, que cobria a despesa, mas se o paciente tivesse que ficar por conta de uma complicação, que na hora que você foi operar a vesícula teve um grande sangramento, ou ele pegou uma infecção, ou alguma coisa assim, se você recebia exatamente o mesmo valor que receberia para o paciente que foi embora com 2 dias. Isso viabilizou totalmente e começou a me dar um prejuízo mensal absurdo, a ponto de chegar um dia que eu falei, não dá mais, porque eu não estou nem trocando 6 por meia dúzia, eu estou pondo dinheiro todo mês por conta desse sistema que na época ainda estavam ajustando, estavam ainda testando e foi testado na época por um pessoal de esquerda e que não queria de forma nenhuma que hospitais, que investimento em saúde fosse viabilizado no Brasil. Fecharam centenas de hospitais. Os hospitais, eu estou dizendo isso, não, os hospitais de utilidade pública, os hospitais como as Santas Casas, como esses hospitais que não pagam impostos, porque são de utilidade pública. Mas assim, como o meu, fecharam centenas de hospitais no Brasil, centenas de hospitais no Brasil. E alguns ficaram, Nelson. Grande parte dele, não é toda, é evidente, muita gente operava papeleta, que a gente chamava, né? Então, põe o sujeito lá, dizia que operava o sujeito, e lançava lá o procedimento e mandava para o SUS, o SUS pagava, né? Um roubo, né? Eu, evidentemente, não concordei com essa. Muita gente enriqueceu com isso, viu? Muita gente, nessa época, enriqueceu. Eu jamais maculei a minha mão com roubo, então eu resolvi fechar o hospital. Eu fechei o hospital, eu tive duas candidaturas a deputado estadual aqui em Jacarezinho, que foi de 86 a 94. Nesse período, entre 86 e 94, meu pai foi uma vez prefeito aqui em Jacarezinho, fez uma belíssima gestão. Nós, na época, trouxemos várias verbas que foram interessantíssimas para a cidade. Uma delas foi a duplicação da João de Aguiar, ali na Vila 7, essa foi uma verba que eu trouxe. Ali na Vila 7, na saída ali da Vila 7, onde você vai para Sincol, ali, eu não sei se você chegou a pegar essa época, era uma única via, tinha uma mão única. E nessa extensão toda, que se você, daquela subidinha para a Vila 7 até o final, até a Sincol, ali você tinha do lado direito a Estação Ferroviária Nacional, que estava desativada já na época, que tinham as casas dos trabalhadores da estação ferroviária. E essas casas tinham uns terrenos enormes, estavam absolutamente abandonadas, né? Então, ali recapitulando aqui, ali na João de Aguiar tinha
já tinha fechado uma farmácia que não foi nem do meu tempo, foi daquele Bertino, acho que foi o primeiro morador da Vila 7, mas já estava fechada, tinha lá um letreiro, não existe mais, farmácia, não me lembro o nome, ficou muitos e muitos anos aquele letreiro. Tinha um supermercado pequenininho, que era o supermercado Cóssia, não sei se você lembra disso. Mais para cima, antes um pouco, onde hoje é o Vitória, ali onde o supermercado Vitória era um barracão de café. Depois vinha o supermercado Cóssia. Aí mais para cima um pouquinho tinha um clube de baile que funcionava no final de semana, que chamava-se Quinzão. Não sei se você se lembra disso. O pessoal brincava que era o furabucho, o Quinzão. E depois lá na esquina tinha o Bar do Mito. O Bar do Mito até hoje. O Bar do Mito é cinquentenário, não sei quanto, tem mais de 50 anos até aqui em Jacarezinho. E não tinha mais nada naquela rua João de Aguiar. O meu pai, com a verba que eu consegui lá em Curitiba, como deputado, nós conseguimos duplicar, fazer uma avenida, ali virou uma avenida. E continuamos, e depois as outras administrações abandonaram. Não a avenida, mas mais uma via mais larga, que fazia a curva ali onde é a Sincol e indo embora até o Trevo. Uma rua bem mais larga de asfalto, onde podia transitar carro com muito mais facilidade. Então ficou uma maravilha, ficou um tapete aquilo lá. E o que o meu pai fez com aqueles terrenos da estrada de ferro, que ficou para a prefeitura, porque a estrada de ferro doou, então, aquela parte toda para a prefeitura. Ele fez um consórcio, como se faz aí para vender lote, como é que é? Loteamento da prefeitura, com preço bastante acessível, com isso tudo, evidentemente, com permissão de Tribunal de Contas, de tudo, e com isso ele conseguiu vender e colocar um comércio em toda aquela região. Hoje você vai na Vila 7, a Vila 7 só não tem banco. O Vila 7 tem vida própria, a Vila 7 tem um comércio pungente, graças à administração do Ademar Sete. Aí, seguindo mais para frente, no bairro Aeroporto, que é o maior bairro da cidade. O bairro do Aeroporto hoje conta um pouquinho mais de 10 mil habitantes. O bairro Aeroporto, evidente que tinha algumas poucas ruas asfaltadas. Meu pai, eu consegui verba, meu pai asfaltar aquela rua principal do aeroporto, que eu não me lembro o nome agora, a principal Fernando rua. Botarelli. Fernando Botarelli, isso mesmo. Naquela época eu não chamava Fernando, porque o Fernando Botarelli era vivo ainda. Na Fernando Botarelli, e aí passou a fazer asfalto com recurso próprio. Como é que a gente fazia isso? As verbas que eu trazia, Nelson, nós não contratávamos empreiteira, nós contratamos empreiteira para fazer a João de Aguiar, que era complicado, porque ali tinha que fazer um aterro, ajeitar para os terrenos ficarem viáveis para construção. Mas nós nunca contratamos empreiteira. Quem fazia o asfalto era o próprio município, com o Oswaldinho, que era o chefe da garagem da Obras. Ele
pegava a pedra que era do município, fazia a primeira camada, a segunda camada, aí existe ainda uma, não sei, é evidente que essa peça não deve existir mais, mas existe no mercado uma peça chamada burro preto, que é você põe piche dentro, vai um maçarico atrás e você consegue despejar o asfalto em cima dessas pedras e virar então uma rua asfaltada. O meu pai praticamente asfaltou toda a Vila São Pedro, praticamente toda a Vila São Pedro foi ele que asfaltou com o burro preto, com o Oswaldinho que está aí para contar a história e ele contará essa história. Mas então foi isso. Aí eu vim para cá, fiquei, como te falei, até 96, né, como deputado. Depois que venceu o meu mandato, eu voltei para Jacarezinho e pretendia retomar a minha atividade médica aqui em Jacarezinho. Eu acabei tendo, nesse período, um quadro depressivo importante, né, que já vinha de algum tempo, talvez anos, um pouco de desânimo, um quadro de dificuldade, de tomada de decisão, de pensamento. Então, eu acabei sendo diagnosticado com uma depressão. Isso, Nelson, me fez com que eu fosse estudar sobre a minha situação, que era um quadro depressivo, e acabei gostando da psiquiatria. E voltei para a universidade, fui fazer psiquiatria, fiz psiquiatria, né? Fiz a pós-graduação em psiquiatria, fiz o título, eu tenho que prestar uma prova para a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é ligada à Associação Médica Brasileira, passei na prova, então eu sou psiquiatra titulado, e também, por ter, nesse período, quando eu morava aqui em Jacarezinho, nessa época, eu resolvi também, à noite não tinha muito o que fazer, eu fiz vestibular para Direito, entrei e comecei a fazer Direito. E isso me serviu, porque assim, aí eu fui até o segundo, terceiro ano de Direito, não me lembro exatamente, e tive meu primeiro mandato. Eu interrompi Direito, mas isso me serviu para poder, com o estudo da psiquiatria, também ser titulado hoje em Psiquiatria Forense, que é o que eu atuo bastante na área. E depois que nasceu meu filho, Nelson, eu tenho um filho de 6 anos, um amor, é a razão da minha vida, é um menino maravilhoso. Eu me interessei por psiquiatria da infância e adolescência. E hoje eu também me dedico à psiquiatria da infância e adolescência. Então, esse é o resumão da minha vida. E quero dizer o seguinte, que a minha família, assim como a família Guiar, assim como as famílias antigas de Jacarezinho, elas se confundem com a história da cidade. Né? Você, quando fala na cidade de Jacarezinho, ele sempre lembra também dessas famílias antigas que foram pioneiras na cidade. A Guiar, por exemplo, foi fundadora da cidade, né? Então, nós temos uma ligação muito grande. Meu bisavô, Luiz Sete, ele foi o segundo prefeito de Jacarezinho. Ele empresta o nome para o Colégio Luiz Sete, lá na Vila São Pedro. Muito bem. Eu sempre morei aqui. Essa casa que nós estamos hoje, foi uma casa que foi construída pelo meu pai, pela construtora do Piazza, que era uma construtora que não existia construtora na região, existia só do Piazza. É um pouco exagerada, depois eu vou te mostrar a grossura da parede. É uma parede que eles faziam de 2 tijolos e meio, 2 tijolos, não sei,
mas parece um abrigo antiaéreo, uma coisa absurda de material que gastavam na época. Mas, enfim, esse é um resumo da minha vida. Hoje, tenho também residência fora daqui, tenho residência em Curitiba, tenho residência em Santa Catarina, tenho compromisso de trabalho em Santa Catarina, tenho em Curitiba. Aqui também eu tenho a minha casa, tenho outras atividades, então sempre morei aqui em Jacarezinho, porque tem algumas pessoas que me instigam. Você sabe que eu sou pré-candidato a prefeito, que eu voltei. Eu não posso ter voltado sem ter saído, né? Então, eu sempre estive aqui. Eu sempre estive, evidentemente, trabalhando. Eu sempre estive fazendo as coisas que eu tinha que fazer. Eu só entrei na política agora porque não dá mais para ficar conformado com a situação política que se encontra em Jacarezinho. Muito bem, doutor. Então, precisamente no dia 20 de março desse ano, 2020, decreto, vou falar Paraná, foi no Brasil inteiro, mas especificamente no Paraná, houve o decreto para fechamento parcial, né, devido à pandemia. Então, eu gostaria que o senhor nos relatasse como o senhor viveu essa pandemia, o senhor sendo médico, inclusive, né, e se teve alguma coisa que você fazia antes, teve que deixar, o que te incomodou, como é que você viveu até agora esse momento de pandemia? Bom, Nelson, eu falo sempre uma coisa, aí você tocou no assunto que eu gosto de falar, assunto médico, né? A pandemia, você sabe o que é uma pandemia. Uma endemia é uma doença que dá em determinados lugares. Por exemplo, a região amazônica, a região norte, vamos dizer, é região endêmica de malária, é endêmica. Quando você vai para a região norte, você tem que tomar cuidado com malária, você tem que tomar cuidado com a febre amarela, que você toma vacina. São regiões endêmicas, que estão localizadas em determinado local. Nós tivemos, lamentavelmente, na costa leste da África, precisamente no país Serra Leoa, há pouco tempo, o ebola, que ficou meio endêmico, porque é uma região da África pouco também frequentada, o pessoal não vai passear lá no país que eu acabei de falar agora, nesses países onde lamentavelmente teve o ebola, são países muito pobres, não tem muito atrativo, além das praias, não tem outros atrativos, não tem grande infraestrutura. Então o ebola ficou praticamente naquele local e não foi embora ainda. É evidente que o pessoal aprendeu a conviver e tomar certos cuidados que não tomavam antigamente, e não está mais aquela calamidade de ebola que movimentou o mundo inteiro e focou o mundo inteiro para aquela doença, né? E nós com medo danado que isso pudesse virar uma pandemia. E a pandemia é quando essa doença se alastra no mundo todo. Né? O nosso Covid, novo Covid, ou Covid-19, às vezes o novo Covid, começou na China, como todos nós sabemos. É um vírus que hoje é um vírus conhecido, não 100% conhecido, mas bem conhecido. É um vírus muito parecido com o que já existia aí, como H1N1, por exemplo, que foi bastante mortal também. Com o vírus da AIDS, ele é um vírus parecido com esses novos vírus, né? Ele está fazendo esse estrago, essa mortandade no mundo inteiro,
e está dando um prejuízo financeiro e econômico também para o mundo inteiro, principalmente para os Estados Unidos, que é um país rico, que gasta milhões e milhões com relação ao Covid. Esse vírus é um vírus que, na minha opinião, ele veio para ficar. Lamentavelmente, só se acontecer, porque assim, todo vírus ele é muito mutante, ele muda muito a característica. O vírus, ele não tem DNA, ele tem RNA. Ele hospeda o citoplasma da célula, não o núcleo da célula. Mas ele começa a mandar mensagem errada para o núcleo da célula e a célula começa a produzir proteínas que não são necessárias para o núcleo, para o citoplasma, para a célula. Com isso, ela acaba matando a célula, né? Então, esse é o grande problema, assim que funciona rapidamente essa questão do vírus. O vírus muda muito, ele pode, de repente, mudar tanto que ele deixa de ser patogênico, que ele deixa de transmitir doença. Pode até acontecer isso. Mas, como isso afetou a todo mundo, é uma doença que é altamente contagiosa, o mundo inteiro está debruçado, está estudando para ver se consegue, com urgência, uma vacina para poder acabar, como acabou com o H1N1, que era grave também. E hoje você faz imunização todo ano, porque ele muda o seu aspecto, eles mudam a vacina também, e assim vai ser com o Covid. Mas assim, mudou o estilo de vida de todo mundo, Nós que somos latinos, nós somos muito próximos, nós somos acostumados a abraçar, a beijar, a estar perto, nós gostamos disso, né? E nós somos obrigados, foi diferente quando você quer mudar o seu estilo de vida. Não, agora eu quero deixar de fazer determinada situação, eu quero ter uma vida mais caseira. É uma decisão sua. O Covid não, o Covid ele te obrigou a ter uma determinada qualidade de vida, uma determinada vida, o que não foi de escolha da grande maioria ou de ninguém, vamos dizer assim, né? Então isso tem causado muito problema, sabe, com relação à parte psiquiátrica. Nós estamos vendo que as ansiedades, que as depressões andam aumentando muito e há uma preocupação. Eu não tenho isso como dado estatístico. E também você sabe que suicídio não pode ser notificado, né? Não pode, notificado sim, mas não pode dar publicidade ao suicídio, porque você incentiva pessoas a também cometer suicídio. Então, não se dá publicidade ao suicídio, mas eu tenho certeza que deve ter aumentado isso no mundo por conta dessa mudança do estilo de vida que ninguém pediu, que todo mundo foi obrigado a mudar, né? Eu digo sempre que o Covid é a terceira guerra mundial. É a terceira guerra. Nós estamos vivendo um clima de guerra com uma grande diferença, um grande diferencial das outras guerras. Nós não enxergamos, nós não conhecemos e nós não vemos o inimigo, né? E isso é um problemão. Porque quando você vê o inimigo, é fácil, você acredita, você se protege. Quando você não vê o inimigo, você acha que o inimigo não existe, não está ali, e às vezes ele está bem perto de você. Um alerta à população: tem que usar máscara, tem que lavar as mãos com água e sabão, de preferência sabão de coco. Se puder passar um álcool gel, tudo bem. E dentro de casa, não andar de sapato, usar meias em casa e tomar o máximo cuidado possível com não levar nada da rua para dentro de casa, nada de contaminação da rua para dentro de casa. Ele é muito contagioso, muito mais contagioso que o H1N1, facilmente contagioso. Você se contamina com Covid muito facilmente.
e ele é menos letal, menos mortal do que o H1N1, mas ele adoece muito mais pessoas do que H1N1 e é muito rápido, sabe? Ele tem um curso de doença muito rápido, em pouco tempo a pessoa já está com falta de ar, já precisa ser entubada. Como eu te falei, morre muita gente sim, mas também se salva muita gente, né? Se você for fazer um balanço entre mortos e salvos do Covid, tem muito mais salvos do Covid do que mortos do Covid. Por isso que eu falo, ele tem 8%, isso é estatístico, de probabilidade de matar. O H1N1, Nelson, ele tem quase 30% de probabilidade de matar. Tá vendo? Então, olha, depois de uma aula aí de... Tanto que eu, por exemplo, estou de máscara, estou com a... Como é que é o nome disso aqui? Isso chama Propé, isso aí. Propé. Isso aí é coisa de médico. Isso aí é coisa de médico. Isso então, aqui usa no centro cirúrgico, quando o médico vai operar, ele não tira o sapato para entrar na sala de cirurgia. Então, isso aqui é de papel, facinho. Mostra de novo. Facinho, é muito barato, você compra de cento, é uma coisa enorme. Vem uma caixa enorme, eu comprei pelo Mercado Livre. E achei muito mais fácil do que o sujeito tirar o sapato para poder entrar dentro de casa. Então ele põe o Propé e com isso não traz nada da rua para dentro de casa. Então, você viu que nós estamos tomando todos os cuidados diante dessa pandemia aí. E para encerrar nosso bate-papo, nossa pequena, grande entrevista, nós vamos pedir para o Dr. Luiz Antônio Sete deixar uma mensagem aí para esse povo que vai nos ver, ouvir, inclusive, né? E você viu o que ele falou, nós estamos vivendo um momento em que gestos muito simples, como dar as mãos, dar um beijo, abraçar, coisa que nós ocidentais, principalmente nós brasileiros, gostamos muito de fazê-lo, estamos impedidos de fazê-lo. Então, doutor, uma mensagem para nós que possamos ir para o final da nossa entrevista. A mensagem que eu trago aqui não é uma mensagem somente de esperança, é uma mensagem de ação. Nós não podemos mais ter esperanças, nós precisamos ter resultados imediatos. Eu digo isso porque tem situações como o Covid, por exemplo, que nós dependemos da comunidade científica, que está alheio à nossa vontade. Os grandes cientistas que mexem com isso no mundo estão debruçados, estão trabalhando, deixa lá a China, a Inglaterra, os Estados Unidos trabalharem, que estão lá com pessoas qualificadas, trabalhando em cima de uma vacina. E o que nós podemos fazer aqui para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso município, né? E nós precisamos ter uma mudança radical. Eu acho que é importante que se preocupe com a qualidade de vida de todos. Eu falo em promoção de saúde. E esse é o conselho dessa minha fala. Promoção de saúde. Promoção de saúde é tudo, né? É melhorar a qualidade de vida, com mais emprego, com mais saúde. Olha, é super importante, não pode haver esse descaso de saúde como acontece aqui no nosso município. Não estou fazendo isso aqui não, Nelson, o meu palanque eleitoral não é isso. Mas assim, a saúde precisa funcionar 100%, precisa ter uma saúde de qualidade. Você não pode atrair nenhuma empresa para uma cidade, por exemplo, que não tenha uma saúde adequada, que você fica no pronto-socorro 6, 7, 8 horas aguardando. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, Nelson, desculpe, não sei se eu posso usar o seu veículo de comunicação ou não, também não é política, por favor. Veja a esperança aí, porque é uma entrevista para nós estamos fazendo história e registrando história. Não entenda isso como política. Nós precisamos mudar a direção da Santa Casa. É impossível uma pessoa ficar a vida inteira sendo o administrador da Santa Casa. Eu acho isso, só conheci uma pessoa que ficou mais tempo no poder do que o atual gestor da Santa Casa, que foi o Anwar Gaddafi, da Líbia, que foi
o ditador da Líbia, que ficou durante mais de 50 anos na Líbia. Então, assim, a alternância de poder é muito importante em tudo. Você está lá na PAI, você faz um trabalho brilhante, mas vieram outras pessoas anteriores que te sucederam, te antecederam, e virão pessoas que vão te suceder. Com certeza. E para fazer um fecho, eu quero pegar um gancho aqui no que ele falou do Ter Esperança, né? E eu vou aproveitar e me reportar ao Mário Sérgio Cortella, que diz que a esperança boa é a esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar passivamente. Do verbo esperançar é aquela esperança que você corre atrás, junta com mais pessoas e transforma o mundo. Tá bom? Então, nós, em nome do projeto, naquele tempo, quero agradecer imensamente esse bate-papo com o Dr. Luiz Antônio Setti, né? Porque, com certeza, como disse, nós estamos registrando histórias e fazendo história aqui nesse momento, que vai ficar registrado nos anais das histórias aqui do nosso Norte Pioneiro, mas bem como no mundo inteiro, dado que a internet não tem limites, não tem fronteiras. Nelson, eu só queria fechar aqui essa entrevista com a primeira estrofe, a primeira parte do Estatuto do Homem, do poeta amazonense, esqueci o nome dele agora, eu já me lembro o nome. Que fala o seguinte: de agora em diante, vale a verdade, somente a verdade. Tiago de Mello. Valeu, muito obrigado, um abraço. E isso aqui nós estamos fazendo história e registrando história.